CPC, Código do Processo Civil, entra em vigor a partir do dia 18 de março. As mudanças trazem melhorias nos mecanismos jurídicos e os tornam compreensíveis para os cidadãos. Quem é da área de direito vai precisar se adaptar às novas leis. Vai ser um pouco difícil a adaptação, até porque os próprios magistrados, os advogados, estão acostumados com o código antigo e não pode ser aquela coisa, eu vou colocar o novo código, o antigo código dentro do novo. Não, ele é realmente muito diferente. Mudaram princípios, mudaram artigos principais da lei. O professor de Direito Luiz Henrique Diniz explicou as principais mudanças do CPC. Segundo ele, o objetivo é aumentar a rapidez na dinâmica processual. O novo Código de Processo Civil traz diversas delas. Então, o Código consagra expressamente nos seus 12 primeiros artigos normas fundamentais, que isso não havia no Código de 73 e há um grande impacto dessas normas fundamentais. Uma outra grande alteração é em relação ao aproveitamento máximo de atos processuais. Existe um princípio lá no artigo 4º que consagra a primazia do julgamento do mérito. Então, no novo Código, há diversas regras concretizando esse princípio, no sentido de que se evitará extinguir o processo por vícios formais, por vícios processuais. Se tentará aproveitar o máximo para que se chegue ao que o jurisdicionado efetivamente quer, o que as pessoas querem, o que é que se quer ao ir para o judiciário, que haja um pronunciamento ao final. Uma terceira alteração, ou complexo de alterações importantes, é que o Código se preocupa bastante com a efetivação das decisões judiciais, ou seja, uma vez que eu fui ao judiciário, consegui uma decisão favorável, se a outra parte, que me deve agora uma prestação, me deve um pagamento de uma quantia ou uma prestação de um serviço, enfim, não cumprir espontaneamente após a prolatação da sentença, o Código muniu o juiz de instrumentos mais eficazes para que o juiz possa obrigar a parte inadimplente a cumprir a sua obrigação. O professor destacou que o novo código é importante por ter sido fruto de uma ampla discussão democrática visando beneficiar cidadãos e trabalhadores. Isso porque o código anterior, de 1973, foi elaborado na época da ditadura militar. O CPC tem função de gerenciar o trâmite das leis do Poder Judiciário, de empresas e indivíduos.